mais palavra, crescendo na graça e no conhecimento da glória de Deus, da glória de Deus. Pode mais. A paz do Senhor, povo de Deus, pode mais palavra na área. Chegamos aqui com mais um episódio abençoado, transformador, pesado. Assunto de hoje bastante relevante, bastante importante para as nossas vidas. Quem é que vem aí, Douglas? Nossos amigos Carlos e Aline. Amém. Palmas para Carlos e Aline. O assunto hoje é dinheiro, finanças, economia, assunto bastante importante, né, Douglas? Demais, nem fala. Poxa, dinheiro. Dinheiro mexe com o bolso de todo mundo, né? Nossos amigos Carlos, Carlos e Aline, muito bem-vindos ao canal, muito bem-vindo ao podcast Mais Palavra. Muito obrigado. Obrigado, a princípio, pela prontidão, por ter aceitado o nosso convite. Quem são Carlos e Aline? Se apresentem, por favor. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para falar sobre a palavra de Deus, para falar sobre esse tema de dinheiro, de finanças, que também é importante. Bom, o Carlos é um engenheiro, né? Trabalha na área de telecomunicações. Nós trabalhamos no Ministério da Família. A Aline é uma professora do Estado. De ensino fundamental, ensino médio. Legal. Mas hoje eu trabalho na administração pública, né? Trabalho na administração na Secretaria de Educação. Sim, legal. Nós congregamos na Primeira Igreja do Nazareno, em Nilópolis, né? E somos professores do curso de finanças, do curso CRAU, Finanças à Luz de Deus, no nosso ministério, nossa igreja. Somos líderes, né? CRAU, de coroa. CRAU. Isso, O que significa o CRAU? CRAU significa coroa, significa, traduzido, né? Significa coroa, e aí você tem alguns desdobramentos desse significado, né? Como riqueza, né? Riqueza, como jargalão, sobre bênçãos, né? Então, o curso que fala sobre as finanças, ela tem esse nome de CRAU. CRAU Duel, que seria a prática do bem, digamos assim, né? Toda a prática do bem. É interessante. E como vocês, partindo aqui para a primeira pergunta, Sim. como vocês se apaixonaram, como despertou aí esse interesse em vocês de ministrar sobre finanças na vida das pessoas? No primeiro momento, assim, o que levou até a gente chegar? A gente primeiro também passou por dificuldades, né? Como todo mundo. A gente tem a gente tinha aquela sensação do dinheiro, e essa sensação ela é dividida com todo mundo que faz o curso, né, com a gente, que fala sobre dinheiro. Eu tenho a sensação que o dinheiro está saindo pelos meus dedos, eu tenho uma sensação que o saldo está diminuindo, e eu tinha essa sensação também. Eu desconfiava, não, alguém entrou no banco aqui e fez alguma coisa que eu tinha um saldo tanto e agora diminuiu. O que aconteceu? Né? Muito bem daquele livro do Spencer Johnson, quem mexeu no meu queijo, quem mexeu no meu salário, quem mexeu no meu saldo, não é possível. Aí quando você vai ver, rapaz, eu fiz uma dívida aqui, eu gastei o dinheiro ali, eu comprei uma coisa que eu esqueci que tinha comprado, fiz uma divisão a prazo, e acabou a gente desorganizando financeiramente. E com isso, a gente teve uma oportunidade lá na igreja de aprender, né, a parte financeira à luz de Deus, no CRAU. Na verdade, o Carlos era muito mais organizado do que eu. Então, a situação era bem crítica. Ele já estava no nível assim, não, uma desorganizaçãozinha aqui, outra ali, mas era bem responsável. Eu já era mais, sabe, cartão de crédito, dívidas, cheque especial. E aí, quando a gente viu o curso de finanças, ele já estava no nível de assim, vou economizar para investir, mas eu não sei investir. Aí, quando a gente viu o anúncio do curso CRAU na igreja, ele falou assim, vou fazer porque eu vou aprender sobre investimento. Mas ele estava com uma visão de que ele ia aprender a aplicar o dinheiro, que ele ia aprender a poupar. Daí, quando ele chegou lá, que ele viu do que se tratava, ele, não, peraí, eu não posso fazer esse curso sozinho. Mas é muito mais amplo.
Mais para educação financeira, mais para controle, né? É uma organização. Só que, assim, como nós somos casados, então a educação financeira, para quem é casado, o ideal é que tenha os dois façamos juntos. Porque não é só um conceito de uma só carne no casamento, né? Isso se estende para todas as áreas do casal, principalmente financeiro. Ambos precisam andar na mesma direção, né? Sim, ter o mesmo Com conceito, certeza. trabalhar juntos na parte de finanças também, né? Não só no dia a dia, na educação do filho, enfim, a gente tem que estar alinhado também financeiramente. Sim, voltando um pouquinho, vocês disseram que chegaram na igreja, viram o curso CRAU, mas conta um pouco da trajetória de vocês. Vocês sempre foram evangélicos? Não, de nós berço, não, de onde? nós Conta um não pouquinho pra éramos gente. evangélicos, nós éramos católicos, né? Sim. Então a gente, primeiramente, a gente casou e tivemos muitas crises ao longo do casamento, tivemos muitos problemas, tivemos a ponto da gente se separar. Nossa. E Eu estava trabalhando um dia ali na escola, numa aplicação de provas no sim. AFA, que é em frente à Igreja do Nazareno, Sim. né? E aí a gente estava passando por esses problemas e uma amiga me convidou para ir para o culto na Igreja do Nazareno. E aí eu fui assistir o culto e eu fiquei assim, muito impressionada, porque o tempo inteiro eu pensava assim, nossa, por que a gente está passando por isso? Por que a gente está passando por essa turbulência, por esses problemas, né? Não tem explicação. E aí o culto inteiro assistindo e pensando nisso. No final do curso, minha amiga falou assim, vamos pedir ao pastor para fazer uma oração para a gente, porque hoje é o dia do professor. E nós somos professores. Aí fomos até o pastor Alceni. Aí ele falou assim, não, claro, eu faço uma oração por vocês, mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Você está passando por isso porque Deus quer usar o seu problema para transformar outras vidas. Deus quer te ensinar, Deus conhece a gente, Ele te conhece desde que você estava no ventre da sua mãe. Então, tudo que Ele está fazendo tem um propósito. E eu não tinha falado nada com ele, nem com ninguém, nem com a minha amiga que estava do meu lado, né? Então, assim, eu fiquei impressionada com aquilo. Aí, a partir, né, eu senti, assim, um acolhimento de Deus ali, naquele momento. E eu comecei a frequentar os cultos e levar ele, Não né? tinha se convertido ainda. Ainda não. E a gente comecei a levar, né? O Carlos, a gente frequentava também uma igreja de um amigo dele em Ramos. E a gente começou a frequentar mais, com bastante frequência, até que a gente entrou no Casados para Sempre. Daí o Casados para Sempre foi um divisor de águas, né? Outro curso que fala Nas sobre nossas Casados vidas. para Sempre, para a gente entender e confrontar os problemas, alguns também de Deus, e isso foi um divisor de águas para a gente. Né? Mas a gente percebeu que precisava de muitas mudanças. Né? Entendi, mas a dificuldade que vocês estavam passando, ela girava em torno de dinheiro? O problema era Não, financeiro? era muito mais A gente abrangente. nunca teve problema financeiro no casamento, por incrível que pareça. A gente tinha o problema financeiro, a gente tinha, mas a gente não Individualmente, só. tinha como casal. Ah, A gente sim. sempre se entendeu em relação Uma a questão isso. individual. Era uma questão bem individual. Aí vocês despertaram para entrar no CRAU, né? Para que viesse aí na área da finança, para ajudar pessoas na questão financeira. Sim, Nessa, Sim. sim. A Acredito gente... que foi um chamado, porque a gente não pediu para trabalhar. A gente estudou. Nós fizemos o curso em 2019 e demos um testemunho da transformação que o curso fez nas nossas vidas. Isso. E 2019, entramos para o Ministério da Família e a gente sempre conversando sobre esses assuntos, né, de finanças, até que a pastora Maísa nos convidou, e o pastor Átila nos convidou para fazer o curso de líder no CRAU. Então, assim, foi Deus quem chamou, foi Deus que falou assim, vamos trabalhar na obra, porque a gente sentiu aqui, fazia tantos cursos dentro da igreja e a gente se servia ali, e estava na hora da gente servir. Mas a gente não sabia como, nem aonde. Então, foi Deus que foi, sabe? Direcionando e falando assim, não, vocês vão trabalhar aqui. E a gente terminou uma turma agora e foi, assim, um prazer enorme trabalhar e mostrar para as pessoas o caminho, sabe? Porque a gente não aprende
a cuidar das nossas finanças à luz dos princípios bíblicos. A gente aprende que o nosso salário é nosso e que 10% a gente tem que dar na igreja. Só que não é só isso. É muito mais abrangente. Então, Sim. a gente vê isso muito, né? Da onde inicia os problemas financeiros, assim, das pessoas no modo geral? Porque a gente sabe, até vocês vão explorar isso ao longo da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, que as finanças derrubam muito casamento, né? Sim, Vocês sabem disso. Bastante. Derruba e muito. sim, Mas o que vocês entendem que é o principal problema? sim. O principal problema para um casal ou para a pessoa individualmente com relação ao dinheiro, à administração financeira? Onde começa? Jorge, você Onde falou começa o uma problema? coisa muito importante. O IBGE, em 2018, divulgou uma estatística dizendo que 58%, praticamente 60% dos divórcios que aconteceram em 2018 estavam atrelados a problemas financeiros. Então, problemas financeiros, ele impacta não é só o bolso de um ou de outro, ele acaba impactando a família, Sim. né, como um todo. Né? Impacta em várias áreas, né? Em várias áreas, né? Então, o problema financeiro ocorre, né? Por que ocorre? Porque, primeiramente, as pessoas têm ignorância, né? Então, as pessoas não conhecem. Não é só a organização financeira, mas a gente tem a palavra de Deus que fala sobre a administração de bens e posses. Por exemplo, vocês sabiam que a Bíblia tem 2.350 versículos que falam sobre como administrar bens e posses? 350 versículos que falam sobre a administração de bens e posses, né? E estão categorizados em princípios. Então, a Bíblia traz os princípios bíblicos porque Deus sabia que administrar dinheiro, administrar posse no nosso mundo era um desafio. E a palavra de Deus fala que a gente não pode servir dois senhores, né? Ou a gente serve dinheiro ou a gente serve a Deus. A gente tem que saber, tem que aprender a administrar, né? A palavra de Deus fala em Lucas 16:11, que é assim: se a gente não é capaz de administrar as riquezas nesse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Uhum. Então, a administração financeira, a educação financeira, ela está atrelada aos princípios bíblicos. E quando você tem os princípios bíblicos atendidos, você tem um relacionamento mais próximo de Deus. E aí você encontra bênçãos em cima disso. Agora, quando você quebra esse princípio, aí você tem as consequências, né? As maldições, os problemas. E assim, a ignorância, né? Muitas vezes os casais, a causa maior é o individualismo, né? É você fazer gastos individuais, é um comprar uma coisa sem consultar o outro, sem ter uma finança em conjunto, né? Um planejamento conjunto, porque quando você divide isso, né? Você não tem quem culpar, mas a gente combinou isso, a gente fez isso junto. Uma sociedade, né? A gente planejou junto, Isso. né? E eu acho que a causa maior é esse individualismo. É cada um cuida do seu dinheiro, organiza o seu dinheiro, planeja suas contas e dívidas e no final sempre tem problema. Jorge, a gente tem, assim, quando a gente fala com os casais a respeito disso, a gente também coloca um princípio, né? Porque todo o curso, todo o ensinamento bíblico que nós colocamos não é nosso, é da Bíblia, ou seja, a palavra de Deus. Então, quanto à palavra de Deus, a gente não se contesta. Em Gênesis, quando Deus cria o homem, né? E dá para ele a esposa, a ideia é que os dois sejam efetivamente uma só carne, um conceito de os dois se ajudarem, né? Então, quando a palavra de Deus fala que é melhor, né, os dois estarem juntos, porque se um cair, o outro levanta. Uhum. E quando você tem um planejamento financeiro alinhado com o seu cônjuge, então você tem um propósito, uma meta, e você também tem uma responsabilidade com seus gastos. Porque você sabe que você tem aquela meta que você alinhou com a sua esposa ou com seu esposo, seu cônjuge, para que aquela meta seja alcançada. Então, qualquer imprevisto ou qualquer gastos
de desejos, enfim, que o cônjuge tiver que não está alinhado com a esposa, você acaba quebrando esse princípio. E aí acontece esses problemas, né? Os problemas no casamento, começa a divergência. Se você se você comprou o seu carro, eu vou comprar a minha bolsa, eu vou pagar isso. Ou seja, começa o desalinhamento. Então, o que é o ideal? O ideal é realmente o casal ter o alinhamento financeiro, entender o que definir planejamento, definir propósitos e começar a aplicar. Entender o que as escrituras dizem sobre isso, né? Em primeiro lugar. Sim. Esses 2 pontos que vocês colocaram aí, a ignorância, Isso. se não me engano, a Aline falou, isso vem se alastrando, vem de geração a geração. A ignorância ela vem passando. Se não for quebrada ali, Sim. Vem passando de geração a geração. E a falta de conhecimento, a tal da ignorância, em relação à administração financeira, o controle dos gastos ali, e o individualismo, no caso do casal, da família ali, realmente arrebenta com essa área. Acaba tendo um descontrole, uma bagunça e acaba até, no caso do casal, ruindo Sim. o relacionamento, prejudica todos à volta, né, os filhos e tudo mais. Impacta a família toda. Impacta a família toda. Então, isso é um outro ponto que a gente poderia abordar aqui. A gente vê, nós cada vez mais vivemos uma sociedade consumista, Perfeito. né? Bastante. A necessidade que nós tínhamos, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, não é a mesma que nós temos hoje. Inclusive, a mulher trabalhar hoje é uma coisa muito mais comum mediante as necessidades. Antigamente, né, os nossos pais, só o pai trabalhava e Era o suficiente. era o suficiente. Sim. Mulher dona de casa, Hoje, cuidava dos filhos. Isso, né? Os papéis eram bem definidos. Hoje o marido trabalha, a mulher trabalha, eles estão doidos para o filho crescer para trabalhar também. Para ajudar na casa. É verdade. Você vê, esse também é um outro problema, o consumismo desenfreado. O que vocês têm a falar sobre isso? Porque assim, quando a gente tenta educar financeiramente, aí já vem lá de baixo, a criança já cresce com aquele sentimento de eu quero, aí a gente acaba entrando num ciclo vicioso. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que a gente tem que falar primeiro sobre o entendimento do que é a parte de Deus e a nossa parte. Fica à vontade. Assim, para a sim. gente responder, né, essa pergunta, a gente tem que falar sobre isso. E uma das partes da nossa responsabilidade é educar os filhos em relação às finanças, né? Você quer falar dessa parte? Sim, é interessante, Jorge, esse ponto quando você coloca, é que a necessidade aumentou, sim, mas o que é necessidade, né? Então, primeiramente, falar sobre a mídia. A gente tem um conceito sobre desejo e necessidade, e a palavra de Deus fala que a necessidade, nós temos que estar contentes, né? Contentes com a nossa roupa, tendo alimento e tendo moradia. É o suficiente. Pronto, é o suficiente. Paulo fala em Filipenses isso. Sim. Né? E tudo que não for essas necessidades, a gente sabe que é desejo. Então, quando a gente vai fazer um gasto, quer dizer, quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente sempre tem que ter em mente, é desejo ou necessidade. Isso Sim, é um importante. divisor de águas. Importante. A gente fala, poxa, eu vou comprar, eu posso comprar, Preciso, eu quero. preciso ou eu quero. Porque a gente é bombardeado pelo consumismo. Uhum. É o tempo inteiro. Você tem que comprar, você tem que ter. O que você fala, o seu celular reconhece, o algoritmo vai lá, busca, você falou, estou precisando, minha geladeira está ruim. Aparecem vários influencer tem. anúncios de geladeira É isso. no seu celular. Né? Sim, isso. verdade. Ou seja, a mídia, o que ela faz? Ela distorce esse conceito de necessidade e ela coloca o desejo como se fosse uma necessidade. Você olha lá nas redes sociais, as pessoas super felizes porque conseguiram Aquela vitrine. conquistar aquela coisa, né? aquele carro, aquela casa, a casa tá linda, Viagem, maravilhosa, tudo tá? mais. Viagem. Então, aquilo tudo ali é desejo, mas eles colocam como se a distorção que cria nas pessoas poxa, eu tenho que ter aquilo Isso para é ser terrível, feliz, cara. aquilo ali é necessário. Não é necessário.
dali é um desejo, mas é distorcido, né? Então, a mídia bombardeia isso, e as pessoas são bombardeadas a todo tempo em relação à necessidade de consumo. E aí acontece, quando você tem consumo muito maior, você começa também com relações às dívidas, às despesas, você acaba deixando de investir para o bem da família, para o propósito, para ter posses que são fúteis. Né? O pastor Cláudio Duarte falou uma frase um tempo atrás, eu ri pra caramba. Como é que é? Compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta. Para quem Pra não gosta. impressionar Para pessoas impressionar que quem você não nem se gosta. gosta. verdade. Exatamente. Passa da necessidade Isso. do que precisa realmente para algo que não precisa, cara. De um Não desejo, né? precisa, passa para um desejo, só para ostentar, né? Só para dizer que tem. E o camarada que eu já assisti bastante, acompanho de vez em quando, o Thiago Brunet, já assisti alguns vídeos dele, tem alguns livros dele, ele contou um testemunho dele mesmo, que ele era muito ferido em uma área. E quando ele passou a ter uma condição, ele quis, poxa, como eu fui muito ferido aqui, hoje eu quero ostentar nisso aqui, para ele preencher algo que estava ali, um vácuo, né, um vazio dentro dele. Se não me falha a memória, foi na área foi no carro, foi com o carro. Ele andou muito de ônibus, não tinha um carro, todo mundo da família tinha um carro, o vizinho tinha um carro e ele não tinha. Quando ele começou a ter uma condição, ele comprou o top, né? O máximo que ele poderia comprar ali. Só que ele não tinha, na real, uma certa condição de manter aquele carro. Ele comprou um carro além do que ele podia manter. Então, aquilo ali foi começando, ao longo do tempo, trazer um prejuízo para ele, porque a gente sabe que não só o valor da aquisição, mas tem tudo, né? Tem PVA, tem seguro, combustível, manutenção, tudo mais. E ele... aquilo ali foi uma pedrada, foi uma pancada para ele, na verdade. Ele quis satisfazer o ego, né? A vontade dele ali, mas não calculou bem o que poderia fazer. E nem pediu orientação ao Senhor, né? Sim. Senão, muitas vezes a gente faz as coisas emocionalmente e não consulta Deus, isso. né? Senhor, o que o senhor acha? Eu devo comprar esse carro? Eu devo fazer dessa forma? Eu devo agir dessa forma? Eu devo adquirir uma dívida, fazer uma prestação? Né? Porque muitas vezes a gente age na impulsividade e nem espera ser abençoado, né? Porque Deus abençoa, Deus realiza os desejos do nosso coração. Sim. Então, aí nessa linha aí eu vou até fazer uma provocação a vocês. Quem deve ser o chato da casa? Quem é que diz não? O homem ou a mulher? Será que o homem, na condição de líder, na condição de cabeça, se ele tem dificuldade nessa área, ele deve sim reconhecer e passar para a mulher o poder de decisão ou não? A mulher que tem que se sujeitar e deixar a faixa de capitão com o homem, que ele decidir, está decidindo. Infelizmente tem um pouco de tudo, né? Mas a palavra de Deus ela é muito clara, né? Sim. O homem ele é a cabeça, né? Sim. A gente tem a responsabilidade da decisão da família, né? Sim. Mas a mulher ela tem um papel fundamental. Ela é auxiliadora dele. Na administração. Ela tem que ter o auxílio. E é importante até na parte de finanças, que muitas vezes você tem um casal lá que o marido, às vezes, é o descontrolado. Não, ao contrário. Às vezes o marido conhece tudo de finanças e não sei o quê, e a esposa, às vezes, é dona de casa. Mas ao fato de você, mesmo nessa condição, pedir conselhos para ela, mesmo ela não sendo técnica, tendo o controle, né, tendo o conhecimento técnico sobre as finanças, a mulher ela tem um papel de, independente do cenário, de ser auxiliadora. Uma vocação, e né? ela é uma vocação, e ela vai auxiliar. Nos livros que a gente fala sobre o seu dinheiro, por exemplo, ele fala que tem uns casos que, mesmo a mulher não tendo conhecimento sobre finanças, o fato dela auxiliar provoca duas coisas. Primeiro, o homem honra a mulher.
Ele tem o respeito. E a palavra de Deus fala que o homem tem que amar a mulher, fazê-la feliz. Então, você honrando a mulher, fazendo a pergunta para ela, é uma forma de você honrar, de trazer a ela sobre os seus problemas também e você dividir. E ela tem o dom do auxílio. Mesmo ela não sabendo, ela vai contribuir de alguma forma. E impressionante, no livro ele conta vários testemunhos que mesmo a mulher não tendo o conhecimento técnico financeiro, ela consegue auxiliar muito bem o homem. Ela deixa o homem não tomar decisões erradas. E isso é um papel fundamental. Né? Então, e também pode acontecer o cenário inverso, né? Que muitas vezes a mulher ter mais sabedoria na hora dos gastos do que o homem. sim. E a gente precisa reconhecer entre o casal uma só carne, né? As forças Isso. e fraquezas de cada um. Sim. E se submeter um ao outro ali, né? No momento de decisão, de casal, né? Eu sou um cara bem controlado, velho. Pode ser como... Tchau, assim. Eu sou um cara bem controlado. Na minha infância, eu não tive o privilégio de ter muitas coisas. Eu acho que isso me treinou, cara. Sim. Eu falo isso para todo mundo. Eu acho que minha história financeira me treinou. Meus pais nunca tiveram muita condição de me dar tudo, me dar muita coisa. Foi mais o necessário, né? E eu acho que isso me adestrou muito. Minha irmã, ela foi muito abençoada por parte dos meus avós. Ela era mimadinha, né? Sim. Ela vai nos acompanhar, sabe disso, né? Eu falo na cara dela, não tem essa não. Tu é mimada. Tu é mimada. Meus avós mimaram muito ela, sempre deram tudo mais. Eu tinha o necessário. Poxa, eu usava 2 anos seguidos a mesma mochila para ir para a escola. A minha calça já ia andando para a escola. Já sabia Então, o caminho. Sempre assim, muito restrito, sabe? Eu lembro que desde criança, meu pai ele me dava R$2, me dava 5, eu sempre guardava. Eu tinha uma pochetezinha, eu guardava aquilo ali. Ficava ali. Aí, pai, poxa, me dá R$1 para eu comprar uma pipa. Eu não te dei. Não, pai, tá guardado. Eu era aquele cara que guardava. Eu cheguei a juntar, isso já adolescente, quase R$800 de moeda. Todo R$1,50 que sobrava, eu jogava na lata, ia jogando lá. Até o ponto de eu conceito, né, contar aquilo. Acho que vai muito disso também. Sobre a tua experiência, né? Sobre o que você viveu. A estrada que o camarada passou ali, eu acho que vai influenciar muito. E quando esse casal se junta, esse casal, o rapaz ali viveu naquela economia, poupando, tinha aquele instinto ali de a realidade de ter só o necessário, e a menina, por outro lado, tinha tudo. Eu acho que quando esse casal se junta, acho que tem um choque, tem um impacto ali, porque talvez a realidade ele possa mudar. Ela, que tinha tudo lá, casou, vai viver uma nova realidade, vai ser um impacto para ela. E ele, caso tenha uma realidade ali parecida com a que ele vivia lá, não vai mudar muita coisa. E se mudar para melhor, não vai impactar tanto, né? Não sei se vocês concordam comigo. Acho que vai impactar mais na vida dela. Douglas, é o que a gente estava falando um pouco antes. Existem muitos problemas emocionais, né? As pessoas têm muitos problemas emocionais que se buscam fuga no consumismo. Isso é um detalhe importantíssimo, né? Então, assim, existem muitos casais com problemas emocionais. Você acabou de falar de uma pessoa que você assistiu que ele quis comprar um carro para suprir uma falta que ele tinha. Ele mesmo relatou que era emocional. Sim. Então, depois que aconteceu, queridas, né, que se realizam no consumo. Isso, então exatamente. é maior do que a gente pensa. Não é só um que quer comprar uma coisa e outro. São problemas emocionais dentro de uma casa. Exatamente, o emocional impacta, eu vejo isso que impacta demais a área financeira. A área financeira, porque os princípios eles são claros, né? Então, quando você segue os princípios, você atende a palavra de Deus, você tem um relacionamento íntimo e tudo dá certo. Um relacionamento íntimo com o Senhor, tudo dá certo. Então, por exemplo, a primeira parte, né, a mais importante parte de todos esses problemas que a gente está aqui conversando, ele se resume
na parte de Deus e a nossa parte. Qual é a parte de Deus em relação a isso? Sim, fala um pouco Qual é a pra nossa gente parte? Então, por exemplo, a parte de Deus, ele comenta o seguinte, né? Que Deus, ele é o Deus de provisão. Ele quer que a gente reconheça isso. Jeová Jiré. Eu sou a provisão, ponto. O segundo ponto o Senhor é dono de tudo. Tudo. Então, 1 Crônicas 29:11 diz: tudo que existe nos céus e na terra pertence ao Senhor. E terceiro, ele também coloca que ele controla tudo. Então, esse princípio, quando a gente reconhece esses 3 pontos, que Deus é o Deus de provisão, ele é dono de tudo e ele controla tudo, a gente consegue dar o próximo passo. Mas não é fácil a gente entender, né? Então, por exemplo, em Ageu 2:8, ele fala: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todo o ouro que tem é do Senhor. E 1 Crônica 29:11, tudo que está no céu, tudo que tem no céu e na terra, pertence ao Senhor. Quando a gente reflete sobre isso, aí a gente tem esse divisor de águas e tem um confronto, porque isso confronta você. Então, por exemplo, se tudo que está na terra pertence ao Senhor, vocês concordam que, por exemplo, esse prédio pertence ao Senhor? Você concorda que aquela árvore que está ali do lado de fora pertence ao Senhor? E aí entra o confronto. Você concorda que o seu carro pertence ao Senhor? Você concorda que seu salário pertence ao Senhor? Porque é a palavra de Deus que está dizendo: tudo que tem na terra pertence ao Senhor. Então, esse é o divisor de águas. E aí você fala: pô, mas meu salário, né? Mas eu já pago o dízimo. Então, o dízimo é do Senhor e o resto é o meu, né? Os 10%. Não, você está devolvendo 10% ao Senhor. O seu salário pertence ao Senhor. E quando você entende isso, então acontece algumas coisas, algumas perguntas, né? Vem encontra isso. Mas se o carro pertence ao Senhor, o que eu estou fazendo com esse carro? Se minha casa pertence ao Senhor, o que eu estou fazendo com a minha casa? Então Deus confia a você a posse desses bens. E você deixa de ser dono dessas posses e passa a ser mordomo. Então, a gente entende agora que nós somos mordomos de Deus nas posses que Ele confiou a gente. E nós temos uma responsabilidade de manter essas posses. Porque quando a gente entende que essas posses não são nossas, a nossa responsabilidade é maior. Porque antes você podia fazer qualquer coisa. Eu quero comprar isso, quero comprar aquilo, isso aqui é meu, não sei o quê e tal. Agora, não, peraí, isso aqui é do Senhor, não posso deixar isso de qualquer maneira. E aí, não posso deixar minha casa com as coisas quebradas. Não, tem que cuidar de tudo. A gente está cuidando de uma posse que é de Deus, né? Que nós confiou somos a gente. mordomos. Assim, o nosso salário e as nossas decisões. A gente precisa ser o contrário de negligente com o dinheiro. A gente precisa ser diligente com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Administrar bem todas as coisas. Né? Todas as coisas. Todas e servir as coisas. com tudo isso. Servir ao nosso redor com tudo isso que a gente conquistou, né? Que Deus proporcionou e essa a gente. parte é mais impactante, porque as pessoas, quando entram para aprender sobre finanças, né, e a gente ele começa a entender que ele é um mordomo e aquelas posses pertencem ao Senhor e está conosco, porque Deus confia a administração dessas posses para a gente. Isso é um divisor de águas, isso é um impactante. E a decisão agora de gastar não é uma decisão só minha, né? Acaba sendo uma decisão até espiritual, porque antes você orava: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com o meu dinheiro? E agora a oração é outra: Senhor, o que você quer que eu faça com o seu dinheiro? É bem diferente, bem impactante isso.
E é isso, ele faz com que você agora tenha uma reflexão muito maior sobre o que você vai gastar, como você vai gastar, se essa sua decisão, a sua tomada de decisão está de acordo com o que Deus quer, se Ele orientou isso, né? A gente tem agora que pedir a Deus orientação para essas decisões. Para lidar, né? Porque a gente, né, sempre fala, né? A gente tem que saber lidar com as riquezas desse mundo para a gente conquistar, para que Deus... Para a gente quer agradar a Deus, a gente precisa saber lidar com tudo que Ele confia nas nossas mãos. Né? Nossos filhos, maridos, esposas, bens, posses, tudo que Ele confia na nossa mão. A gente tem que tratar com a maior diligência, porque a gente está cuidando do que Ele deixou com a gente. Que Ele, né, permite que a gente cuide. Entendi. E nessa linha de provisão, queria fazer uma pergunta a vocês. Na questão da provisão, a gente sabe, não há dúvida que Deus é provedor. Uhum. Mas em muitos casos, vocês não acham que nos falta fé? De você saber que você não tem hoje, mas crer que Deus proverá? Às vezes as atitudes das pessoas, elas vão contrário ao que diz a palavra de Deus por falta de fé. Sim, nessa linha aí, muitos se endividam, muitos metem os pés pelas mãos porque não acreditam que Deus realmente vai prover. Sim, pegando um exemplo do povo no Egito, né, no deserto, no deserto, todo dia era um maná. É um maná. Todo dia era um maná. E o detalhe, você não podia armazenar. Você tinha que saber que amanhã Deus proverá. Amanhã Deus proverá. Fé purinha. Jesus, exatamente. O próprio Jesus fala isso na oração. O pão nosso de cada dia. Existe um trecho naquela canção do Ministério Zoe, não sei se vocês conhecem, acredito que sim. Sei que depender é como viver perigosamente. Né? Aqui é Tamial. Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Ou seja, às vezes a gente está num processo financeiro difícil, mas reconhecer que Deus proverá. Sim. O que vocês acham disso? Eu tenho total certeza e eu já ouvi vários testemunhos. Eu tenho até um testemunho meu, né, de que eu estava grávida da minha filha e eu morava numa casa alugada. E na época, o dono da casa pediu a casa. E eu, perto de ganhar bebê, eu falei, como que eu vou resolver essa situação? Né? E eu orava tanto, pedia tanto a Deus, né? Uma saída, uma solução. Eu não vou esperar a resposta de Deus. Não vou sair, sabe? Vou agir. Né? Vou Deus orar. Não parti, eu Não. aguardei a resposta do Senhor. Sim. E aí, no caso, a gente tinha, né, um apartamento que a gente poderia morar em São Gonçalo. Mas a minha vida era toda em Nilópolis. Eu dava aula em Nilópolis, eu trabalhava, né, tinha filho matriculado em escola em Nilópolis. E aí eu fui caminhando, né, sem o dinheiro da passagem. Fui caminhando da casa que eu morava até a escola que eu trabalhava. E eu vi uma placa numa casa. E uma placa vende-se. Eu falei, eu não tinha o dinheiro da passagem. E eu vi a placa lá da casa vende-se. Eu falei, eu vou chamar essa moça aqui. E chamei, moça, né? Não tinha campainha, bati palma. E aí ela veio, eu perguntei assim, a senhora não quer trocar essa casa por um apartamento lá em São Gonçalo? Aí ela falou, quero. Poxa. Sabe assim, o agir de Deus ali, naquele momento, eu não acreditei naquela resposta dela. Sabe? Então, assim, Deus é o Deus da provisão. Basta a gente crer. A gente precisa crer, entregar e confiar. Porque quem faria isso senão Ele? Sim. Tudo no tempo Qual dele. a probabilidade de você estar andando, olhar uma placa e acreditar, né? Eu vou perguntar. Tudo Então, no assim, tempo eu dele, senti, conforme sabe, o ele. amor Tem dele, controle de assim, tudo. de uma forma... Como você compra uma casa sem o dinheiro da passagem? Sim. Eu tenho um pastor, um conhecido meu, que comprou uma casa desempregada. Desempregado. Agora, Ah, sim.
Comprou uma E Deus casa abre desempregada. portas, Deus abre caminhos, Deus te bota pessoas no seu caminho. Hoje nem Né? Eu falo. estava conversando com a menina que ajuda a gente lá em casa, ela tem 5 filhos, e ela estava chorando e orando, porque ela estava com 2 pratos em casa, e ela tinha que dar comida para 2, lavar, botar comida para mais 2, lavar, e ela chorando e orando, Senhor. Aí eu fui, a gente estava fazendo uma obra em casa, na cozinha, e eu separando o quê? Prato. Porque eu não servia mais, né? Liguei para ela, falei, nossa, a gente tem muito prato aqui. Eu liguei para ela, Graça, você quer vir fazer uma faxina? Você está precisando de prato? Eu tô com muita coisa aqui. Ela começou a chorar. Sabe? Então, provisão. assim, não tem como você não crer na provisão do Senhor. Eu sou testemunha disso. Eu dei entrada no casamento, agendamos, né? Casamento e lua de mel. Eu e minha esposa, eu não estava trabalhando, estava desempregado. A gente simplesmente ouvia a voz do Senhor, vai, faz. Só que eu sou um cara que eu gosto de dar um passo muito seguro, muito firme. Eu gosto de ter a certeza de que eu estou pisando no chão. Eu não gosto de, vou fazer. Né? Não. Se aventurar. Para mim foi um desafio muito grande quebrar isso em mim. Vai, eu tô contigo. Tipo, Pedro, poxa, como eu vou andar pelas águas? Vem. Foi um desafio muito grande para mim. E demos entrada no casamento, agendamos a lua de mel, a gente olhou com a cara toda assim, e agora? 2 meses antes do casamento, nós demos entrada no casamento, coisa de alguns dias, acho que uma semana, 2 no máximo depois, a empresa me ligou para fazer entrevista. Quando eu saí da entrevista, o Espírito Santo falou: meu coração, você já está dentro, você já tá certo. Bom. Aquilo me deu uma tranquilidade. Eu mandei mensagem para ela, ela mandou foto para mim chorando, estava trabalhando, ela já trabalhava, né? Eu sou prova disso, de que Deus, ele é provedor na nossa vida. Eu pensava quando era solteiro, quando era adolescente, será que um dia eu vou conseguir comprar uma casa? Será que, sei lá, aos 40, aos 50 anos pelo menos eu vou conseguir comprar uma casa? Será que eu vou conseguir casar, ter uma família? Tudo para mim era muito distante, era muito longe da minha realidade. E começamos a namorar 1 ano e 2 meses depois. Nós casamos, do namoro até o casamento. Com 1 ano de casado, nós compramos uma casa. Então, eu olho para trás assim e faço uma reflexão, cara, Deus é provedor. Não Deus tinha é provedor. expectativa, né? Deus é E provedor. Deus é provedor. Deus proveu. Não é muito sobre a nossa condição. É claro que não vá comprar o que você não possa pagar, né? Como a gente já falou aqui. Isso. Não é irresponsabilidade. Não é uma irresponsabilidade. É orar, é Sim. confiar, é aguardar ali que... Se Deus te deu Deus vai uma abrir oportunidade portas. de conquistar algo, Ele vai te dar meios para manter isso. E, claro, faz parte do processo o nosso esforço, nossa dedicação, nosso suor. Às vezes as pessoas confundem muito. Não, Deus vai me dar, Ele vai pagar tudo. Não é bem assim. Não sei se vocês concordam com a 100%. gente. Sim, claro. 100%. Claro, a gente tem a nossa parcela de responsabilidade. Deus é provedor, mas nós precisamos Sim. arcar com as responsabilidades. Deus capacita para você. Ele vai ter. abrir portas, Abre abriu portas. muitas Abrir portas para mim. Aí a gente percebe quando é o agir de Deus, porque é bênção. De se preocupar Você em fica- adquirir conhecimento, como vocês falaram, tem o curso aí, tem cursos na internet Sim, para sim, ajudar a administrar as finanças, Uhum. as finanças de casal. sim. Não sei se vocês trabalham no curso lá, a parte financeira do solteiro, a parte financeira do casal, Casal, que é diferente, né? Nós já diferente. falamos aqui, ainda mais para quem tem filhos, então tem nossa parcela de responsabilidade em tudo isso aí. Sim, perfeito. Exatamente isso. Concordo 100%. O Deus é um Deus de provisão. Ele está no controle, como a gente já conversou, a gente tem a fé nisso, e é tudo conforme no tempo dele. Às vezes também a gente tem uma expectativa de imediatismo, né? Sim. Quero, preciso disso agora, e aí as pessoas perdem fé porque não está no tempo. Mas ele tem uma resposta para tudo no tempo que é necessário. Por exemplo, José, ele foi vendido pelos irmãos. Eu ia falar sobre isso. Falou? Não, eu ia falar, pode falar. Então José foi vendido pelo irmão.
pelos irmãos, né? Então ele foi escravo no Egito, né? E aí o que aconteceu? Deus abençoou, ele passou a ser governador e na crise do Egito ele conseguiu solução e gerar os 7 anos, né, de crise no mundo, né, na região. Ele conseguiu Fiz uma poupança ali. fazer uma poupança e resolveu. E quando os irmãos encontrou com ele e ele se revelou aos irmãos, ó, sabe aquela irmã que você vendeu sou eu? E os irmãos ficaram desesperados. Ele, não foram vocês que me venderam. Deus está no controle de tudo. Foi Deus que me colocou aqui para eu salvar essas pessoas. Então, é no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele. O plano de Deus é melhor do que o nosso. A gente sabe disso. Sim. E muitas vezes a gente não entende. E aí entra na linha que você falou, Jorge, sobre a questão do consumo e do imediatismo das pessoas quererem as coisas no tempo delas. E a gente tem que entender que a gente tem que orar, confiar em Deus, na provisão, e as coisas vão acontecer da maneira que Deus quer e no tempo que Deus quer. A gente tem que ter essa fé. Acreditar na provisão de Deus e não na provisão do cartão de crédito, né? Porque aí quando a gente quer alguma coisa imediata, A solução é o cartão de crédito. parcela em 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros. Ah, né? Deus proverá. Deus proverá. Nosso cartão Deus proverá. Aí ora para Deus e fala assim, Senhor, me ajuda a pagar minhas dívidas, meu cartão de crédito, né? E o Senhor fala assim, nossa, mas eu tenho tanto ensinamento para você. Verdade. Tem tanta forma de você agir, você não olha para o que eu estou te ensinando, porque eu estou te dizendo, porque está disponível na palavra. Falando de cartão de crédito, desculpa te interromper, né? Esse é um assunto que a gente já... Cartão de crédito é o problema, ou a solução, né? É um câncer. Esses recursos, cartão de crédito, empréstimos, o que vocês pensam sobre esses recursos aí? São positivos, valem a pena, ou são mais negativos do que positivos? O que vocês acham? O que vocês ensinam no curso lá, CRAU, para as pessoas a respeito desses recursos aí? Estava falando da Arrebenta o limite, usa todo mundo. Provérbios, né? Provérbios 22, 7, né? Poupança também, fala um pouco sobre poupança e investimentos para a gente. Sim, Provérbios a palavra 22. de Deus já fala que dívida, a gente não pode fazer dívida, né? Ou seja, quem pega emprestado com alguém vira escravo de quem emprestou. Sim. Né? E Deus quer que a gente use o dinheiro, mas com sabedoria, né? Então, quando a gente usa o cartão de crédito, muitas vezes é por necessidade, né? A gente tem uma necessidade Tá respirando e a gente por não tem aparelhos ali. condições. Não tem condições, por exemplo, a gente estava fazendo obra em casa, né, como a Aline comentou. E aí, eu infelizmente passei num buraco com o carro, estourei o pneu, e aí não foi só o pneu, foi várias coisas, aí tive que consertar o pneu do carro, a balança que estava quebrada, a bucha e mais outras coisas lá que eu nem sei, e deu um valor absurdo. Eu não tinha o dinheiro, mas eu preciso do carro, uma necessidade do carro. Então, eu tive que dividir, né, sem juros, né, até você faz questões, a quantas vezes sem juros? Você sabe o valor, divide, beleza, sem juros, então eu vou usar o conforme eu preciso usar. Então, por necessidade. Mas o cartão de crédito, ele é um problema muito sério na economia das pessoas. Por quê? O IPCA do ano passado identificou que o cartão de crédito gera em torno de 438% ao ano. E a inflação de 4,83% ao ano. O que uma coisa quer dizer com a outra? Quando a gente faz investimento, a referência que a gente tem é sempre sobre a inflação, sempre sobre a poupança, né? E quando você tem uma inflação de 4,38%, você tem uma referência, tudo que você ganha acima da inflação é positivo, que ganha abaixo é negativo. E o cartão de crédito ele tem 438%. Ou seja, se você você não pagar o cartão de crédito,
ele gera esse percentual, você paga um valor absurdo. Não existe nenhum investimento que consiga superar uma dívida de cartão de crédito. Dívida não paga de cartão de crédito. Então, o cartão de crédito ele virou os ovos de ouro das instituições financeiras. Por isso que todo mundo fala, anuidade grátis, você quer um cartão de crédito aqui Para você que está negativado, tem cartão aqui. Da empresa X, da empresa Y, olha, está aqui um cartão de crédito 100% vantagens, porque descobriram os ovos de ouro, uma forma de ganhar muito dinheiro, né, que beneficia as instituições financeiras e gera uma bola de neve negativa na vida das pessoas. Então, a gente tem que usar com sabedoria e a gente até propõe às pessoas não terem muito cartão de crédito e principalmente usa um e acabou. Para esses casos de emergência. De emergência. Poxa, é a única saída. A única saída. Eu preciso disso e eu não tenho condições de pagar à vista, eu vou pagar prazo, vou pagar cartão de crédito, faço o pagamento, se possível, sem juros, mas não pode deixar de pagar o cartão de crédito nem por um decreto. Você tem que usar o dinheiro muito bem usado e gastar com muita sabedoria, sabendo que se você deixar de pagar, principalmente o cartão de crédito, você tem uma dívida absurda e vira uma bola de neve. E muitas vezes vocês não conseguem nem mais pagar essa dívida. O empréstimo é bem parecido? Bem parecido. Os juros são altíssimos de empréstimo, né? Então, o ideal é você não pegar emprestado e não fazer dívida. A palavra de Deus fala, não pegue emprestado de ninguém, para você não ser escravo, senão você vai começar a trabalhar para aquela pessoa para você pagar uma dívida muito maior. Um amigo trabalhou comigo, ele pegou um empréstimo alto, não lembro se foi 20 mil, foi por aí. Ele comprou um carro e fez uma viagem caríssima. Não. Ficou com a dívida absurda. Eu olhei para aquilo, o cúmulo, né? Não, o auge do desejo, você pagar juros enormes. Porque existem dívidas que são até aceitáveis, como o financiamento de uma casa própria, como o financiamento de um estudo, que é uma dívida que você está investindo o seu dinheiro para o bem da sua família. Para um retorno futuro, você está né? pagando aluguel, você está pagando sua casa própria. Está empreendendo, né, na verdade. Então, é uma dívida aceitável. A gente fala que isso nem dívida isso é um investimento. Sim, sim. Né? É um tipo de investimento. Sim, que é considerado uma dívida. Que se você deixa de pagar, você fica negativado, você entra em dívida. É uma dívida aceitável, né? Que a gente costuma falar isso no curso, né? No CRAU. A gente precisa ter muito cuidado também, né? Então, vamos lá. Nem só de cheque azul vive o homem, né? As pessoas entraram no vermelho, já estão com a dívida. Perfeito. Entendeu? E agora, como administrar essa dívida? As pessoas se descontrolaram. É importante. Tal. Ok, já aconteceu, o caldo já entornou. O que vocês recomendam a pessoas que estão nos ouvindo, que vão assistir esse podcast, estão endividados, não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, por onde começar, tem um custo de vida alto? Qual é o remédio? Parar de gastar em primeiro lugar, né? Fechar a bica, né? Primeiro ponto, não fazer mais dívidas. Esse é o primeiro ponto. Se a pessoa está no propósito de eliminar as dívidas, a primeira coisa, não vou fazer mais dívida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto eu preciso mapear todas as dívidas que eu tenho. Qual é a dívida que eu tenho, que eu estou pagando mensalmente, esse valor, qual é os juros dela, qual é a segunda dívida, e você mapear todas elas e ter um mapeamento de todas essas dívidas. O segundo ponto é fazer um planejamento para você eliminar a dívida que tem o menor saldo. O menor saldo. Ou o maior juros. Quando você tem essa ação de você eliminar essa dívida, eu vou antecipar os pagamentos, eu vou resolver esse problema, eu vou eliminar essa dívida, o dinheiro que você tem no mês seguinte, que iria pagar aquela dívida, você já pode fazer o planejamento para eliminar a segunda dívida, continuando não tendo mais dívida.
e Deus vai abençoando isso. E A vai palavra de Deus orando, fala. pedindo perdão a Deus, né? Na verdade, né? Porque muitas vezes a gente precisa pedir perdão, né? Sim. Sim. E eliminar assim, as menores, isso vai dando uma satisfação. Olha, eu consegui eliminar uma, vou para a segunda, sim. né? Você É. fazer Por um ser mais planejamento, fácil, Definindo prioridades. Sim. Definir a Porque prioridade. como vocês falaram também, sem querer te interromper, é que às vezes a pessoa ela não consegue enxergar o que é essencial na vida Exatamente. dela. Sim. Por exemplo, só a título de exemplo, a pessoa tem um hábito de jantar fora ou de pedir lanches, por exemplo. Aquilo ali é necessário? Ela não pode fazer a sua refeição naturalmente? Não, mas todo final de semana a gente pede aqui uma pizza, pede... Naquele valor ali vai 100, vai Os pequenos 200. gastos, né? São gastos que vão comprometer o orçamento dela Sim. e vai aumentar a sua dívida. E até coisas maiores também, como vocês já falaram aqui de bens. Às vezes a pessoa tem um bem, que aquele bem ali consome boa parte da renda dela e ela não abre mão pela vaidade, Sim. pelo ego, pela aparência. O que vocês... Então, a gente estava até falando isso na aula na EBD, né? Que quando a pessoa, quando o casal, quando a família está endividada, todo mundo precisa abrir mão de muita coisa para Sim. poder sair da dívida, Claro. né? E até a gente colocou um exemplo que foi meio polêmico, né? De salão de beleza, né? De gastos com salão de beleza. Isso aí é Mas no difícil. momento de dívida, a gente precisa escolher, né? Faz a um em casa. É. né? Meios, né? Passa A a gente deu prancha. esse exemplo. Às vezes é complicado, porque a mulher tem que estar bonita para o marido, né? Claro. Mas Sim. a gente precisa administrar tudo isso. Saídas, lanches, É. gastos supérfluos, gastos, né, desnecessários, né? O que a gente precisa, né? Comer e se vestir. Se alimentar e se vestir. Sim. Né? E saber fazer isso tudo também com moderação. Né? A gente vai comer. Você está numa dívida imensa. Ah, hoje vamos fazer um filé mignon? Vamos amanhã fazer um bacalhau? Comprar Não, um é a gente ter japonês. discernimento até nas compras do supermercado. Como é que a gente consegue economizar? Isso vai depender de muitos casos, né? A gente sabe que tem casos e casos, né? Aí, de regra geral, acho que a gente De regra geral, a gente tem que... não abrir mão do que você quer. Por exemplo, uma roupa nova. Sabe? A pessoa, meu aniversário eu tenho que comprar uma roupa nova. Não, se você não tem condições, Sim. qual o problema? Exatamente. Eu tenho que fazer uma festa para o meu filho, que ele está fazendo 10 anos. Pô, se você não tem condições de fazer no momento, mas a criança quer. É um plano de você sair daquela situação naquele momento. E para isso toda a família talvez tenha que ser sacrificada e entender e fazer parte do que está acontecendo. Olha, estamos passando por essa situação. É muito importante que todo mundo concorde com esse planejamento para sair das dívidas, porque senão um só não consegue. E que está todo mundo em conjunto querendo resolver. Porque depois que você sai da dívida, o planejar o que fazer, tudo é permitido para a gente. Sim. Deus quer que a gente viva, né? Que a gente realize nossos sonhos. Você acaba gostando da brincadeira. É. Sobre o dinheiro. Você vai fazer de uma forma organizada, planejada. Vai voltar para o seu salão de beleza, para o seu jantar, mas de uma forma organizada, planejada, né? É isso. E tudo começa no seu planejamento, né? Quando você monta seu plano de suas dívidas, você levanta suas dívidas e começa a eliminá-las uma a uma, Deus também vai te abençoando. Sim. E aí você vai se motivando a resolver e antecipar mais coisas. E aí vale um pouco de tudo. É o que a Aline comentou, que como a gente estava falando no início, né? Quando você tem o casal junto na finança, você consegue planejar com eles, com seus filhos, né? Ou seja, o casal ele tem o planejamento, o controle e quando tem essa sintonia, o plano é único para todo mundo, para toda a família, impacta toda a família. E aí você consegue mover a família, olha, com esse propósito, vamos eliminar a dívida. Tudo que a gente está gastando agora, a gente vai segurar, o plano é esse daqui, e a gente vai eliminar essa dívida, depois vamos eliminar essa, depois eliminar essa, e quando todas acabarem,
aí a gente vai fazer um planejamento diferente. A máquina Sim. funciona perfeitamente. Sim. Quando o casal tá junto, E quando assim, a até família tá junto. uma dica, né? É da família também junto conseguir uma renda extra, né? Olha, não tá Sim. dando para não tá dando isso para aí. pagar dessa forma. O que a gente pode fazer para conseguir um dinheirinho extra, para a gente pagar essas dívidas de uma forma mais rápida, né? Porque a Isso. dívida, ela é uma consequência, assim como o divórcio. O divórcio, ele é uma consequência de vários erros, né? Uhum. Que foi um culminou só. num divórcio. Assim como a dívida, ela é muitas vezes ela é uma consequência de vários erros, né? Eu ia bater nessa tecla. Às vezes a gente tem um custo, um volume para pagar, um custo fixo, né? Que eu preciso honrar. Não tem como eu diminuir isso aqui. Não, valor. Eu tenho 5 mil. O mês começou, estou devendo 5. Né? Sim. O mês começou, estou devendo 5, mas eu ganho 4.500. Então, como eu não vou conseguir pagar matematicamente, não vou conseguir pagar. Então, eu preciso ter uma renda extra. E, às vezes, essa renda extra ela vai impactar na minha saúde, na minha vida. O que vocês falam sobre essa renda extra? Toda a mobilização da família, não tem como, tem que fazer. O que vocês acham? Assim, é orar também, desculpa, amor, Isso, pedir amor. orientação. Vou dar o exemplo que a gente teve na nossa turma, né? Sim. De uma menina trabalhando, Eu ia falar isso. né? Estão em sintonia. É. Estão em sintonia. Ela trabalha como Uber, daí eles fazendo obra também, né? E é um gasto maior, porque a eu sei gente o que é. sabe o que 3 é anos de obra, necessitar de fazer uma obra em casa. Sim. E aí, o que a gente pode fazer como uma renda extra? E ela começou a fazer palha italiana para colocar no Uber, para vender para as sim, pessoas bom. que entravam. Então, assim, né? Se reinventou. Né? É você orar, pedir orientação ao Senhor. O que a gente pode fazer para ganhar como renda extra, né? O que a gente tem em casa que a gente não usa, Exatamente. Usar a criatividade, a gente um pode dom, né? vender, né? Na pandemia aconteceu muito isso, né? Muitas pessoas se reinventaram, se descobriram na pandemia, porque perderam alguns, né? Perderam seus empregos, se viram numa condição, e agora, né? Tem Chapolin, né? E agora, né? Quem poderá me ajudar? me ajudar? E de repente, cara, eu tenho um talento para isso, eu tenho um talento para aquilo, e hoje Sim. vivem bem porque se descobriram na época da pandemia, porque crise é tempo de oportunidade, né? Pra É, você, Exatamente isso. para você se descobrir, opa, eu tenho um talento, eu posso fazer isso aqui e avançar. Exatamente isso. A Isso aqui crise- que a gente está vivendo, podcast, na pandemia, Explodiu, Da pandemia pra cá- Explodiu, né? Explodiu, verdade. E é muito importante, né? Que quando Deus coloca isso para a gente também na palavra dele, né? Que quando Ele coloca situações difíceis, né? É para que a gente possa ser moldado, que a gente possa crescer espiritualmente, ou seja, toda crise a gente tem que ver um lado como oportunidade, né? A crise gera oportunidade. Na China, inclusive, a palavra crise ela é uma palavra composta. A primeira fala sobre crise especificamente e a segunda palavra fala sobre oportunidade, ou seja, a crise gera oportunidade, a gente tem que reinventar. Então, às vezes, a crise acontece, as pessoas chegaram no cenário de dívida, como que a gente vai resolver? Primeiro, ore que Deus vai responder. A gente tem que ter essa fé. E esse segundo ponto é haja. Né? Não é só esperar, Deus vai prover, não. Deus vai te capacitar, vai colocar no seu coração para você tomar as ações e dar um passo. Né? O passo é seu, você que tem Abrir que portas, buscar. Né? Caminhos, botar E- pessoas, né? E muitas vezes acontece não só a questão da renda extra. Pô, o que eu posso fazer com renda extra? Eu acho criatividade, né? Às vezes também você tem a oportunidade de a pessoa, no final do ano, muitas portas são abertas para venda de Natal e empregos temporários. Às vezes as pessoas também têm não só uma oportunidade de renda extra, mas também tem muita coisa dentro da própria casa que se perdeu. Por que eu quero uma bicicleta que eu não uso? Ou uma esteira que está lá parada? Aquilo dali pode virar também uma oportunidade de você vender, obter um recurso para quitar uma dessas dívidas. Então, a possibilidade de você ter uma renda extra ela é muito bem-vinda, não só para o homem ou para a mulher, mas também para os filhos, se tiverem já na idade para isso. E, por exemplo, a gente também estava passando uma situação acho que foi até na pandemia, você fez
Você mobilizou todo mundo lá para ajudar a fazer Fiz bolo de panetone de pote. panetone de pote para vender. De muito E aí a panetone gente de pote. vendeu muito panetone. Nunca vi. Já vi bolo de pote, panetone de aqui é pote. criatividade, né? Se reinventou, legal. E essas opções, essas oportunidades, quando acontecem, elas são bem-vindas para você sair na crise. E muitas vezes até abre outras portas, né? A pessoa começa a se redescobrir. Starta ali, poxa, Fala assim, legal, vou gostei ampliar. disso, eu tenho talento para Poxa, isso. Poxa, eu vou abrir. abrir uma... Né? Quantas vezes a gente vê histórias de sucesso de pessoas que começaram para um recurso sem pretensão e, de repente, foram abençoados, Virou um prosperaram, virou um negócio. Tem várias histórias assim, né? Então, é uma oportunidade. Crise é tempo de oportunidade. Crise é Isso tempo de oportunidade. Didática também, né? Crise é didática. Você aprende muito na crise. Poxa, na pressão, né? Na pressão, na escassez, vocês citaram o José, né, o exemplo bíblico, ele teve, na realidade, um exemplo de administração nos dois cenários, cenário de crise e cenário de prosperidade. Spotify, né? cadê, né? Isso é importante, porque assim, como nós já dissemos aqui, tem muitos lares que são destruídos por falta de dinheiro porque não sabem administrar a crise. Souberam administrar a fartura, a vaquinha Sim, gorda. é fácil, né? A vaquinha gorda tá tudo certo. Quando ela emagreceu, acabou o casamento. Então, a pessoa tem que ter esse equilíbrio de que quando tá bom, eu até brinco bastante isso, né? O carrinho da montanha-russa, né? Porque ele sobe e desce. Sobe e desce. Tem hora que ele tá lá embaixo. Então, você tem que ter a maturidade de saber que o carro tá embaixo. Opa, vou apertar aqui, vou segurar, vou pisar no freio. Mas depois ele vai subir de novo, porque a vida, ela tem esses nuances, né? Sim, né? sim, Aquele batimento cardíaco ali. Então a gente não pode se desesperar, nem achar que tá tudo certo quando tá bem e nem tá tudo errado quando você tá mal. Então você tem que saber aonde foi que errou, ou o que deu errado para você ter uma direção. É a vida, né, cara? É a vida. E nem sempre a crise ela vem por falta do dinheiro. Às vezes é por falta de administração mesmo. Sim. Sim. Ou- É porque ele costuma dar de exemplo. Ele fala sobre, né, o salário. Se você tem um salário de 5 mil e passa para um salário de 10 mil, se você não souber administrar em pouco tempo, Sim. você vai... A novela é a mesma, né? Eu conheço uma pessoa, o Douglas sabe também, não vou falar, apesar de que eu acho que ele não vai nos assistir, porque é uma pessoa de mais idade, que eu brinco com ele assim, se você ganhar 50 mil, você vai, daqui a 2 dias você já está duro de novo. O problema não é... Já sei quem é. Já sabe quem é. O problema não é o dinheiro, Exatamente. o problema isso. é você. É. Porque o seu perfil é completamente descontrolado. Porque ele fala, eu tenho um dinheiro aqui, mas quando eu tiver um outro valor, eu vou conseguir. Eu falei, tá bom, então ele tem outro valor, hoje ele continua no mesmo ciclo. Verdade. Porque o problema está nele. Então, se nós não fizermos o deverzinho de casa e reconhecer aonde eu tenho que mudar, nem onde eu posso, onde eu tenho que mudar, para eu ter uma vida melhor, uma vida um pouco mais confortável. Sim. Entendeu? Você vê, tem pessoas, às vezes, que ganham um salário mínimo e conseguem prestar para os outros, né? Exatamente isso. A gente tem um salário mínimo, tu vê essa pessoa passa o mês inteiro, tem dinheiro e ainda empresta. Tem aquela vozinha que chega ali, ganha pouquinho, ainda dá 5 reais. Verdade. Você precisa, tá precisando de uma coisa, meu filho. Alguma coisa. E tem gente que verdade. às vezes ganha muito bem e não consegue. Eu até brinco assim, a conta não é quanto se ganha, é quanto se gasta. É, né? A conta é essa, é quanto se ganha, é quanto se gasta. Exatamente isso. E em termos, falando nisso, né, pegando aqui mais um gancho, economia. A gente já falou, deu uma pincelada, mas o que vocês acham? Precisa ter, tem que separar um valor ali para você Sim. reservar? Aquela história ali da cigarra e do pica-pau e da formiga, Sim, né? sim. Né? Que ele tem que ter. O que vocês acham ali? Quanto ter, quanto Quanto guardar. ter, quanto reservar, é verdade. A gente passou, né? É interessante que a gente passou por um processo ali de eliminação da dívida e acabou a dívida. E agora, né? O que faz? O primeiro ponto que Volta a gente... para ela de novo. Ah, saudade dela. Vamos ser um boleto assim, história. Já tem esse piada. Poxa, a adrenalina, a emoção tava muito boa. Se não tiver um boleto, fico triste. Não, pelo amor de Deus, né? Chega de boleto.
Mas, assim, o que a gente recomenda é que a gente tenha, assim, uma reserva, né? Que a gente sabe que vai ter, eventualmente, algumas tribulações e tudo mais. Então, as reservas, elas são necessárias, né? Então, recomenda-se você ter em torno de 6 meses da sua dívida mensal, média mensal, sem contar os pontos fora da curva, né? Do que você ganha, você economiza ao ponto que você tenha uma reserva especial que você consiga suprir, caso a tua renda acabe, que você tenha pelo menos 6 meses como honrar as suas despesas. 6 meses de sobrevivência aí. 6 meses de sobrevivência, você tem que A chegar. tua reserva tem que te sustentar durante 6 meses. 6 meses, se Você acontecer gasta- alguma coisa dos teus gastos. Sim, Isso. então vamos lá. Se nós gastamos 5 mil, meu custo fixo é 5 mil mês. Então, Uhum. 5 vezes 6, 30. Isso. Ter no mínimo 30 mil 30 mil guardados de ali. reserva guardado para qualquer Pra tipo de qualquer emergência, tipo de- você isso poder é a recomendação. essa é a recomendação. Uma prova disso foi a pandemia, né? Pegou muita gente de surpresa. E perderam muitos empregos, né? Sim, perderam muitos empregos. Foi um processo longo, né? Durou o quê? 1 ano e pouco? 2. 2, né? Porque foi 19, Covid-19, mas 21. o auge foi 20. Ah, Começou 20. Aí 20, 21, que começou 20, 21, 22 já Foi. estava. Imagina uma pessoa Mais que foi pega pela pandemia ali com dívida. Não, E aí? as histórias foram Nossa, muito terrível. Ou seja, não foi Muitas só problema de saúde, né? Que foi as gerado. histórias Sim, E às vezes até não foi culpa da pessoa, por exemplo. Eu conheço casos de pessoas que iniciaram um negócio, por exemplo, alugou uma loja no shopping, o shopping fechou, e aí? né? E aí? Sim. Muitos. Entendeu? muitos. E o shopping fechou, o pessoal não vai devolver o dinheiro, vocês sabem que esse investimento é alto, às vezes a pessoa pegou a reserva que tinha, pensando em algo que ela Economia da vida, né? projetou, agora, perdeu Sim, dinheiro. pessoa que Entendeu? estava em financiamento, pagando aluguel, ficou desempregada, e aí? Com Não dívida tinha ainda. essa reserva, né? Isso, não, com empréstimo no currículo, foi pega de surpresa. A reserva de emergência Ela pode Pode te suprir ajudar isso aí, a né? suprir nesse momento, né? são os imprevistos, né? E não é só a questão da pandemia, né? A gente também teve exemplos da nossa própria economia do Brasil, né? No plano Collor, que cortou lá 50, foi limitado a um valor específico, acho que era 50 essa cruzeiro época e eu tal. Eu lembro, por isso que eu não lembro nem muito bem da moeda, mas teve muitas pessoas que tiveram crise que não estavam esperando isso, né? Não, eu tô brincando. Me parece. Não, mas eu era realmente adolescente. Eu tenho 44 anos. Então eu tinha. Collor, acho que foi em 92, Por aí, né? 93. Então eu tinha 12, 13 anos. Não estava muito preocupado com dinheiro naquela época. Sim. Mas o que eu me lembro é que ele confiscou parte da poupança. Sim. Vamos supor que você tinha 100 mil reais lá, você não podia pegar os 100 mil para qualquer finalidade. Você tinha uma parte que você podia pegar. E muitas pessoas na época, eles tinham os seus compromissos e eles acabaram sendo, não tendo Impactados, como, né? Como honrar, né? Isso, o capital de giro dele ele foi travado. As pessoas passaram por isso, que é o que eu mais ou menos lembro aí da época. E existe um estudo falando que muita gente entrou em depressão, né? Sim. Muita gente entrou. Sim, suicídio, né? Sim. Tiveram muitos problemas emocionais por conta O dinheiro disso. traz isso, né? Assim, como a gente Dependência, né? como nós estávamos falando aqui, assim, às vezes a pessoa tem um padrão de vida, subir todo mundo quer, mas descer ninguém quer. Então, quando você cai aquele padrão de vida por necessidade, isso deprime. O cara que andava de carro, agora o cara anda de ônibus. O cara que tinha o seu trabalho, agora ele é funcionário. Enfim, então, sabe, tinha a sua empresa, né? Agora ele voltou, se tornou funcionário. Então, isso é um problema, sabe? Às vezes a pessoa, se não administrar muito bem na cabeça, ela acaba entrando em depressão, fazendo, né, atentando contra a própria vida. Isso acontece mesmo. E a crise, ela gera um pouco isso também, né? As pessoas, o maior impacto que a gente tem é a pessoa que é ansiosa, a pessoa que é deprimida, a pessoa que tem pressão alta e acaba tendo impacto, inclusive, na saúde, né? Baixa a autoestima, né? Também tem isso. Sim, algumas pessoas se recusam a descer, baixar o padrão, né? Como o Jorge bem Sim. disse.
moram em lugar sofisticado, andam de carrão, vivem aquele luxo, né? Vive uma vida que não pode, né? Vida de Instagram, que a gente começa. Mas é verdade, eu tenho uma conhecida, agora acho que não, mas numa época aí que ela estava numa situação bem delicada, daqui de Nilópolis também, mas não morava mais aqui, e passando um aperto grave que eu digo de escassez de alimentos. Caramba. Mas aí as pessoas até volta para Nilópolis, né? Volta para não quer vir para Lodebar, né? Volta para Lodebar e tal. Aí a pessoa perde tudo, mas não perde a coisa, né? Ah, isso. E ela não descia do pedestal. Orgulho, né, Sim, cara? orgulho. Porque o que Orgulho. vão dizer? Tá, agora eu voltei. Eu sei que isso é difícil. Ah, né? claro. É algo, Humanamente, sim. Humanamente é difícil. As pessoas vão apontar, vão dizer, poxa, fracassou e tal. É algo difícil de digerir, mas às vezes necessário. Né? Às vezes necessário, Até para inclusive. uma volta, né? Para um retorno, né? Sim, Às vezes a gente está exatamente. passando por uma situação difícil e a gente não quer abrir mão das coisas para, né, Sim. não perder, mas verdade. você só vai acumular. Né? Sim. Você vai ficar numa bola de neve. Sim, ao invés de Se voltar a você resolver, para, organiza. Aí você depois à volta, sua vida, exatamente. né? Mas você tem que voltar organizado, não no Isso. ponto que você estava, né? Sim, sim. Onde eu errei? O que aconteceu? É, O que mas ocasionou isso? muitas vezes quando você levanta o teu cenário financeiro, você vê o seguinte: eu dei um passo maior do que eu deveria, Mal calculado, né? mal calculado. E vale muito a pena, às vezes, você abaixar o seu padrão para manter Organizar. um nível de dívida que você consegue resolver, para depois você voltar muito mais organizado. Tem uma flecha, né? Você vai para trás Vai para trás para ser impulsionado para frente. E também, não sei se vocês concordam comigo, para enxergar isso, poxa, entrei numa crise. Onde eu errei? O que eu fiz? Qual foi o passo mal calculado que eu dei para eu resolver esse problema, voltar, né? Resolver esse problema, depois continuar me projetando. Acho que isso passa muito também pelo conhecimento. Algumas pessoas não possuem conhecimento para tentar enxergar isso. Às vezes, sei lá, não quer enxergar por conta de orgulho, porque algumas pessoas elas caem no mesmo buraco sempre e nunca para. Ao invés de cair no buraco, poxa, o que eu fiz aqui? Onde eu Um errei? ponto de reflexão, né? Resolver isso. Onde eu errei para aprender, para não Ter errar de novo. humildade e conhecimento também para parar e enxergar, poxa, foi aqui, eu não vou fazer mais isso. É verdade. Mas a gente vive num país de pessoas muito endividadas, como você levantou aí. A crise financeira, a escassez financeira, ela impacta a vida de muitos de nós brasileiros. Eu acho que passa muito pela falta de conhecimento, pela falta de informação. Sim, a falta de organização, né? Isso, eu acho que isso deveria ser uma matéria, um conteúdo até nas escolas. Educação financeira. Sim, Tem cara. escolas que já estão Escola que já estão adotando isso. Empreendedorismo, né? Tem Sim. escolas que Sim. já estão colocando nas suas grades ali essa matéria. Trabalho com escolas empreendedoras. Com super itinerário, necessário, né? empreendedorismo. E isso envolve a nossa vida, cara. Isso está na nossa vida o dia inteiro, o tempo todo, cara. Porque Finanças. até então, assim, tinha uma ideia de empresa muito distante. Sim. Principalmente quem vem de áreas menos favorecidas, subúrbio, baixada. Aquela ideia de eu ser empresário era um sonho muito distante. longe. muito distante. Sim. Hoje não, hoje é muito mais acessível a pessoa ser um empresário, a pessoa ter o seu negócio, a pessoa empreender. E, na realidade, o brasileiro ele tem essa veia, né? Essa Sim. veia empreendedora Sim. e tal. E as escolas começaram a perceber isso e estão querendo educar as crianças, né, os jovens, para esse novo cenário. Até porque a relação trabalhista, não sei se vocês têm essa percepção, ela mudou muito. Sabe? Aquela ideia de trabalho, de carteira assinada, de segunda a sexta, de 8 às 6. Hoje tem muita gente que consegue perceber que não precisa necessariamente disso. Ela pode fazer o seu dinheiro, as oportunidades estão aí. Internet. Internet, tem muita gente que se libertou de CLT, De vamos CLT, dizer assim, sim. para conseguir romper. Tem pessoas hoje que vivem vida de rico na
internet, sabe? O trabalho dele é na internet, aonde ele está, a gente até comentava Marketing sobre digital, né? isso. Aonde a pessoa está, ela trabalha de casa, enfim. Então hoje mudou muita coisa. E um bom papel mesmo das escolas querer trabalhar isso na cabeça das crianças, dos jovens, porque daqui a uns anos são eles que vão estar no mercado de trabalho, vão estar girando a máquina financeira. E ainda que seja por renda extra. O cara não necessariamente vai ser um Vai empreendedor viver de vida, mas uma renda extra. Começa como renda extra, depois se torna a renda principal. Poxa, gostei disso aqui. Ficou bom. Gosta da Né? brincadeira. Mas é uma benção quando as escolas, né, começam a ter essa preocupação. Isso é bom não só para os pais, como para as crianças e a sociedade. Né? Mas o primeiro princípio de aprendizado da criança, ela tem que ser em casa, com os pais. Exemplo, né? Os pais têm que educar as crianças financeiramente. Né? As crianças, assim, é o legado. Né? Não adianta você ter todo o conhecimento, aplicar os conhecimentos, você prosperar e não passar para o seu filho. Porque quando você se for, o seu filho não vai saber administrar. E principalmente vai perder, pode perder. Isso acontece né? demais, né? Sim. Empresas, né? Passam para os filhos. A história, por exemplo, que Descem a Robão teve isso, né? Ele sofreu isso na pele. Né? Ou seja, o Robão ele herdou não só de Davi, né, a herança, mas também de Salomão, que foi o homem, né, mais inteligente do mundo. E na hora de pegar conselhos, ele não pegou os conselhos, ele não ouviu os conselhos dos sábios, dos anciões. Ele ouviu os conselhos dos amigos. E os conselhos dos amigos levou ele a perder em 72 horas Uma fortuna do mundo. Dividiu o reino ali e tal. É. Dividiu os amigos, tudo de bala. Tudo de bala. Vambora, né? Churrasco, traz carne aí. Churrasco, tudo de bala e vamos. Por isso que o maior, assim, a melhor educação financeira é você trazer os seus filhos para o conhecimento. Não precisa conhecer no primeiro momento tudo, mas às vezes tem uma criança que quer comprar as suas coisas, suas balinhas e tudo mais, e você em casa você pode colocar lá 3 potinhos, né? Olha, filho, eu vou botar um dinheirinho aqui para os seus gastos. Esse outro potinho é para a sua economia e esse potinho aqui é para a sua contribuição, o seu dízimo, né? Você contribuir a sua oferta. E aí você começa a educar a criança. E você tem que permitir, inclusive, que a criança erre também. Sim. Porque a criança vai olhar assim, poxa, pai, eu quero comprar um brinquedinho para mim. Aí ele vai olhar no potinho lá dos gastos, vai ver que é insuficiente, vai pegar o outro potinho do investimento, vai pegar o potinho, vai errar, e eu comprei tudo, e agora eu queria comprar uma bala, não tenho, estou zerado. Então, aí você começa a educar seu filho em cima ou seja, às vezes ele tem que aprender na prática como ele errou para ele aprender depois no futuro. Deixa ele tomar pancada ele também. É como você colocou, você não tinha tudo. Não. E aí, essa dificuldade acabou te moldando a ter uma vida mais diligente, mais gastar com sabedoria, com controle, né? Sempre fui. Acho que graças a isso. Diferente da minha irmã. Ela melhorou bastante, mas ela era muito oposta. Sim. Eu era o econômico, controlado, e ela sempre foi assim, mais solta. Eu já tive, poxa, eu quero comprar, uma vez eu quebrou minha caixinha de som, poxa, eu quero comprar outra, só que eu tinha, se eu não me engano, R$100, poxa, a caixinha era 300, poxa, eu não tenho, não vou comprar uma de 100, aí eu esperei outro mês, juntei 150, opa, falta 50, mas pô, não tem, tô zerado, esperei o outro mês, quando recebi o pagamento, completei. Aí fui lá e comprei R$300. Sempre tive essa calma, esse controle. Eu não sei se é personalidade, mas eu acredito que tem influência também, personalidade, né? E a história, a educação, a estrada que a gente vive. Você falou de Roboão, eu lembrei você falou dos amigos. Quanto é importante o ambiente, as pessoas, as influências, né? E hoje a gente vive numa era conectada. Os influencers estão a todo vapor. E muitas pessoas
tem essas pessoas como referência. Mas como vocês falaram no início, aquela vitrine, né? Aquela ostentação, viagens, carrões, condomínios de luxo e tudo mais. Mas quando passa para o lado de cada tela, é outra realidade. Eu não posso me comparar a um cara milionário. Eu não sou milionário, eu não posso viver o que ele vive, porque eu não tenho a condição que ele tem. E quem está do lado de cada tela quer fazer o que o cara faz, comprar um iPhone de 10 mil reais, ganhando 2 mil reais no mês. Aí é onde o negócio desanda. Ele mostra, né? Ele vende aquilo como a melhor coisa do mundo, né? Sim. E como a gente estava falando das crianças, as crianças estão conectadas. Então, os pais eles precisam fazer isso, Educação. colocar essa... É fundamental. Sim, para a criança, quando vê aquilo ali, poxa, não é assim. Ter o filtro, ter a base, o conhecimento, acho que ele vai nortear muito bem a criança. O exemplo ele tem que vir de casa, né? Então, Sim. por exemplo, se você chega para o seu filho e... Um exemplo, né? Chega, filho, olha, não come pão aqui na sala, no sofá. Porque vai sujar, vai cair, vai ter que limpar. Não come pão. Beleza, você pode dar a instrução, você pode ensinar o filho, você pode mostrar por que não é. Mas se um dia teu filho ver você comendo um pão no sofá, Já acabou era. todos Todos os anos de ensinamento. teu ensinamento acabou. Porque a criança ela percebe pelo exemplo. Ela tem um discernimento maior pelo exemplo, né? Então, se você é o exemplo, a criança aprende. É por isso que a gente fala até que muitas vezes a gente quer ensinar o melhor para os nossos filhos e a gente acaba tendo que ser o melhor. Então, o filho evolui com a gente, mas a gente também evolui com o filho, porque a gente precisa melhorar para ser o exemplo para ele. Sim. Né? É interessante. E a gente também tem que ensinar os filhos a ir atrás de bênção, né? Então, assim, tem duas coisas muito importantes, né, que a gente fala no curso CRAU, que é generosidade e honestidade. Né? A honestidade, a gente tem um capítulo inteiro falando de honestidade. A gente precisa ser honesto no padrão de Deus. O padrão de Deus para, né, Isso é para honestidade é importantíssimo. absoluto. Isso é Muitas importantíssimo. vezes a gente não é abençoado porque a gente está agindo de forma desonesta e muitas vezes sem perceber. Às vezes você está no seu trabalho, a gente lá no início falou que tudo pertence a Deus. Então, nosso trabalho pertence a Ele. Aí você vai, imprime uma folha, pega um grampeador, um lápis, uma caneta, mas está achando que não está agindo. Sabe, isso... A gente tem que buscar bênçãos na nossa vida o tempo inteiro e seguir o padrão absoluto de Deus para honestidade. Bota um gato em casa, Bota um gato na- em casa. gato Gato na- na internet, gato na internet, gato na água. né? Alguém devolve um troco errado. Ah, o você governo não tá me dá. roubando, eu vou roubar também. O meu troco errado é criança. Pô, não viu, não. Deus, era exatamente o que eu precisava. Poxa, a provisão aqui, ó. Né? Em vários Negativo. momentos, isso a gente tem que buscar as bênçãos, e não só Isso é orar, verdade. mas ter um padrão de honestidade e ter um coração generoso, porque Deus ama quem dá com generosidade. Sim. Verdade. Né? Então, Verdade. assim, é ajudar o próximo. Às vezes eu tenho uma condição, não está sobrando muito, mas eu ajudo a pessoa, porque as pessoas falam, que a Bíblia fala, é mais fácil um camelo passar, né? Pela fenda da agulha do que o rico entrar no reino. Porque quantas pessoas têm muito dinheiro, mas não têm um padrão de honestidade. Muitas vezes Presas você a isso, vende, essas pessoas milionárias, vocês vendem joguinhos na internet Ah, isso está sendo para as terrível. pessoas comprarem, gastarem dinheiro As com a apostas, ilusão de que vai ganhar um dinheiro maior. Isso não é honesto, Não, né? Então, assim, são atos desonestos. E aí, por isso que é difícil entrar realmente, né? Não dá, não é uma pessoa generosa, não ajuda o próximo, tem muito dinheiro, acumula dinheiro, mas é uma pessoa avarenta. pede, busca só para satisfazer, Satisfação, só para Pessoal, usufruir. não olha o próximo, tem um olhar de amor ao próximo, né? Eu creio muito nisso, o que a gente consegue conquistar com a graça de Deus, assim, com muito estudo, esforço, trabalho, a gente consegue alcançar uma certa prosperidade financeira, material. Eu penso muito nisso, que não faz sentido
se a gente não tiver uma intenção de abençoar alguém. Compartilhar. Né? Sim, compartilhar. Não é só pra gente, pra nossa família. Claro que isso é importante, mas, poxa, eu posso abençoar alguém, a obra de Deus, de qual forma? Eu tenho amigos que têm centros de recuperação, tem os trabalhos na igreja, tem os projetos da igreja, né? Tem familiares que precisam, às vezes, de uma bênção. Poxa, não faz sentido eu ter e não fazer essas coisas. Eu penso muito nisso. Poxa, ter só para olhar para minha conta, poxa, tem muito. 2 carros na garagem, 3, 4, tem casa aqui, tem casa ali, tem isso, aquilo. E abençoou, ajudou quem? Eu penso muito nisso. Não fluiu, né? Você É. só reteve, né? Não desagou na vida de ninguém, né? Morto, só recebe. Não manda pra ninguém. Aí tem essas coisas. Irmãos, o nosso horário aqui estourou. Tava olhando Pois é, aqui. estamos no final, né? Estamos no Chegando, final o papo aqui. tá bom. O papo tá bom. E a gente acabou excedendo um pouquinho, mas é natural, Tá porque valendo. tá bem agradável. Né? Eu Ótimo. quero, de antemão, agradecer a presença de vocês, abrir o espaço aqui agora para vocês, para que vocês venham falar das redes de vocês, dos contatos, do curso, quem quiser fazer o curso. Aí, em algum lugar do vídeo aqui vai aparecer os teus contatos, Instagram, Face não, né? Eu sou meio complicado em relação a isso, né? Mas Instagram, fique à vontade, o espaço está aberto para você fazer o seu comercial. Vamos dizer Sim, assim. as inscrições estão abertas, né? Para Então, o curso CRAU no 2º semestre. Certo. A previsão é para começar no início de agosto, dia 4 de agosto, a aula inaugural. Né? Nós ainda temos vagas, né? Para quem quiser Então, aprender. eu quero mais. fazer o CRAU. O que eu faço? Procuro vocês? Só procura a onde? gente, Na Igreja reserva. Nazarena, a gente tem o curso CRAU, a gente dá o curso CRAU na Igreja Nazarena, em Nilópolis, e também tem na primeira Igreja Batista de Mesquita. Pode procurar o pastor Renato lá, Certo. que os cursos estão abertos agora para o 2º semestre, para quem quiser. Entendi. E se eu quiser levar vocês para qualquer outra igreja, quem estiver nos assistindo aqui, um pastor que quiser levar o curso de vocês para alguma igreja, como é que faz? Uma palestra. A gente vai colocar, vai passar o contato da Universidade da Família, né? Certo. Então é só fazer um cadastro. Existe um procedimento que as pessoas que vão dar a aula precisam ter um treinamento específico de liderança do CRAU, fazer o curso do CRAU, e depois estão aptos para dar aula. Mas isso também não é um problema. Rapidinho dá para fazer e as pessoas são capacitadas e aí dá aula. Quem quiser levar o curso sim, para as entendi. igrejas, né? Se uma igreja estiver interessada em implementar o curso, né? Então ela precisa acessar a página da Universidade da Família, escolher as pessoas para fazerem o curso primeiro, depois fazem um curso de liderança e aí implementam o curso na igreja. Sim. Né? Em Entendi. relação a gente falar sobre finanças, né? A gente tem uma palestra, não uma palestra, né? Um resumo, né? Que a gente apresenta dos princípios bíblicos Entendi. E da área vocês vão financeira. nas igrejas ou não? Nós já fomos, né? Sim. Fomos convidados já Um workshop, alguma até na palestra nossa assim, né? igreja e em outras igrejas também. Basta entrar em contato que vocês estão disponíveis. Sim. Para falar de Deus, nós estamos A disponíveis. gente vai deixar os contatos aí em algum lugar na descrição do vídeo ou nos comentários. Aí você que quer implementar o curso CRAU na sua igreja, você que quer participar do curso, só entrar em contato com essa a gente galera aí. ajuda, com certeza. Espetáculo. Tá certo. Para a gente foi uma honra, agradecemos muito a oportunidade de falarmos de Deus, falar para ajudar as pessoas, né? E a gente ora para que todos tenham uma bênção da parte das finanças para manter a família, que é o maior projeto que Deus nos deu. Excelente. Que Deus abençoe a vida financeira de todo mundo que estiver assistindo. Amém. Nós estamos honrados, mais palavra, agradeço a vocês por estarem aqui, foi top, foi maneiro pra caramba. E que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês, o ministério. Muito obrigado. Amém. Obrigada. Deus Até a abençoe próxima. vocês. É certo. E você que nos acompanha, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, nos ajude a produzir conteúdo de qualidade, conteúdo relevante, para que
o reino de Deus possa crescer, possa avançar. Amém? Deus abençoe a todos, muito obrigado. Pode mais palavra na área, amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima. Curta Até a e próxima. compartilha.